Olá, pessoal, eu sou Thaís, professora aqui no Já Passei, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre a obra do Luiz Carlos de Freitas, intitulada Por Ciclos, Seriação e Avaliação, um confronto de lógicas, tá? Essa obra, gente, não era para ter voltado aqui. Essa aqui é a capinha do livro e essa aqui começa a apresentação. É dividido em 4 capítulos, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre os 4 capítulos, pode ficar tranquilo que eu vou detalhar bem cada um deles. E o foco que o autor vai dando dentro de cada assunto, tá? Ele vai falar um pouquinho sobre avaliação, políticas públicas, os próprios ciclos e a lógica da escola. E ele vai contrapondo, né, os caminhos que levam a gente a essa organização por ciclos. Inicialmente ele apresenta como a gente passou a se organizar por ciclos, não que seja obrigação, mas muitas escolas hoje se organizam dessa forma. E por que o ciclo é totalmente oposto à seriação. Então, uma das informações acho que mais relevantes que eu já posso passar inicial para vocês é essa. Entender que ciclo e seriação é completamente oposto, tá? A série, só de forma bem superficial mesmo, porque na obra a gente vai falar um pouquinho mais detalhado. Quando a gente fala da divisão por séries, é aquela que é num ciclo num período de um ano, e aí vai passando para a série seguinte. Se o aluno não desenvolve ou não alcança o que é esperado para aquela faixa etária ou para aquele ano, ele repete, ele fica recluso, e aí ele continua no próximo ano, no mesmo ano que ele estava anteriormente, e todo ano ele vai passando por essas possibilidades. E quando a gente fala de ciclo, principalmente há essa relação com a avaliação, porque há esse rompimento. A criança ela pode ali ficar em 3 anos, 4 anos seguidos dentro de um ciclo, 5 anos dentro de um ciclo, e nesse ciclo ele não pode repetir de ano, porque espera-se que dentro deste período maior ele desenvolva uma série de competências, de habilidades, e a gente precisa esperar esse tempo para que o aluno possa se desenvolver. E aí tem uma questão que muitas pessoas, logo que a gente começa a falar sobre ciclos, já fala, né? Mas então vai passando sem aprender nada. E aí é uma distorção que foi acontecendo com o tempo, e também o que o autor vai afirmar, que é a questão da lógica da escola que a gente vive hoje. A lógica que nós vivemos hoje, da escola que funciona hoje, ela realmente vai muito contra o ciclo. E para que o ciclo funcionasse de uma forma melhor, a gente precisaria repensar essa lógica. E entendendo que ela existe e confrontá-la para que a escola ela passasse a ter um outro olhar, um outro patamar. Então, é mais ou menos nessa perspectiva que o autor vai pautando a obra dele, mas calma que vai ficar bem tranquilo conforme a gente for estudando os capítulos, tá? Então, para a apresentação, ele separou lá o artigo 23 da LDB e ele vai dizer que a partir desse artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente passou a poder se organizar através de ciclos. Então, a educação básica ela pode se organizar através de séries anuais, que era o que a gente já vivenciava, né? Períodos semestrais, ciclos, a alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência, em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, a partir dessa alteração da LDB, a gente passou a ter essa possibilidade de organização por ciclos. E aí ele vai destacar que dentro dessa formulação que a gente conhece por ciclo, a gente tem 2 formulações recorrentes, ou seja, 2 formas de separar esses ciclos que as pessoas mais conhecem, que é através da organização por ciclos de formação, que se baseiam nas experiências socialmente significativas para a idade do aluno, e também o agrupamento de séries que a gente conhece como progressão continuada, né? Que é com o propósito de garantir a progressão continuada, que o aluno vá avançando. A primeira, então, que a gente conhece aqui como o ciclo de formação, existe uma proposta mais global, então uma proposta ampla, na redefinição tanto nos tempos e nos espaços da escola, enquanto na segunda ela vai se destinar a viabilizar apenas o fluxo dos alunos e tentar melhorar a sua aprendizagem com medidas de apoio e recuperação. E aí no livro, né, nessa obra que a gente vai estudar, o autor ele vai considerar ciclo apenas a primeira proposta e a segunda ele vai considerar progressão continuada. Ele não é um crítico da progressão continuada, ele não fala mal da progressão continuada, ele só fala que a perspectiva da progressão e dos ciclos são diferentes. Que o ciclo ele vai envolver uma relação muito maior, de uma reorganização da estrutura escolar em torno dos tempos e dos espaços, de modo que atenda a um projeto pedagógico também maior.
que é desenvolver o aluno por completo, né? Dentro de um determinado período de formação. E esse período é com certeza maior do que um ano. Aí há uma confusão com a progressão continuada, porque muitas redes adotaram a progressão continuada entendendo que isso é um ciclo. Mas ele vai dizer que se a progressão ela se pautar apenas numa reorganização de um ciclo para que o aluno vá avançando e tenha um pouco mais de tempo para alcançar e nada além disso for feito, é apenas progressão continuada. Então, são coisas diferentes, tá? Então, na obra, ele vai falar sobre ciclos e não sobre a progressão continuada, apesar de não ser um crítico dela. Seguindo, então, a gente entra na lógica da escola. Agora, a gente vai começar a entender o porquê que o autor fala que é tão difícil o ciclo funcionar na lógica atual que nós temos para as escolas. Então, ele vai dizer, inicialmente, que a escola é uma construção histórica. Então, ela vai sendo construída de uma determinada forma ao longo de um processo histórico que vai conformando os seus tempos e seus espaços. Então, os mais comuns nos dias de hoje, a gente tem como tempo a seriação em das atividades e dos alunos e o espaço que é a sala de aula. Isso é o mais comum nos dias de hoje. Mas essa construção, ela não é sempre assim, ela vai obedecendo a finalidades sociais, porque a escola, ela é social. Então, ela obedece a fins também sociais, ou seja, às ideias e as intenções que a sociedade tem para com a escola. Já que a escola é uma instituição social com determinada função social. Hoje, a função social da escola é promover o ensino de qualidade para todos os estudantes indistintamente. Então, é aquela perspectiva da igualdade, né, de direitos e tal. Mas o autor vai começar a destacar que alguns fatores eles podem gerar desigualdade de aprendizagem e de desenvolvimento. E aí a escola ela vai buscar sempre equilibrar essa relação. Então, só para a gente entender um pouquinho esse ponto aqui que eu coloquei para vocês. O que o autor está refletindo aqui é o seguinte. Que a escola ela está dentro de uma sociedade e por isso ela é construída através de um contexto histórico. Então, de acordo com os interesses que nós temos para o momento, a escola vai se constituindo dessa forma. E aí, o interesse hoje pode ser um, o interesse futuro pode ser outro. Mas a escola é constituída através dessa necessidade, que é uma necessidade social. A escola é uma instituição social que está inserida dentro de uma sociedade e, para isso, a função dela, no caso aqui hoje, é buscar um ensino de qualidade para todos, mas para atender demandas sociais da sociedade. Então, o que o autor quer dizer é que existe um interesse por trás das ações da escola. A escola ela não é neutra, a escola não age sem intenção. Toda a preparação da escola, todo projeto escolar, toda política pública, ela tem sempre uma visão de algo que se busca. E aí ele vai fazendo as reflexões de qual é a perspectiva que a gente chegou até hoje. Quais foram os ideais que foram sendo traçados para a escola até a gente chegar nos dias de hoje e por que esses ideais eles são tão difíceis de fazer com que os ciclos funcionem. Porque a gente está lutando a gente está tentando fazer um aluno se desenvolver por completo, mas os objetivos que as políticas trazem para a gente não tem essa mesma visão, tá? Então, ele vai mostrando esse caminho. Então, a unificação dos tempos escolares é responsável pela variação dos desempenhos. O que é a unificação dos tempos escolares? É quando a gente determina o tempo mesmo fixo. Então, do primeiro ano até o terceiro ano, do primeiro até o segundo ano precisa ser alfabetizado. Então, esse aqui é o ciclo de alfabetização, é o período de alfabetização, né? Não necessariamente um ciclo, mas é um período de alfabetização. A criança tem até o primeiro ano para ter tal tipo de noção. Os objetivos são esses, esses e esses. Eu estou limitando um período. Ao limitar um período de acordo com o autor, né, a gente acaba variando os desempenhos. Por quê? Porque se eu dou um ano para a criança desenvolver determinadas aprendizagens, determinadas habilidades, algumas crianças vão conseguir alcançar. Talvez uma boa parte vão conseguir alcançar. Mas outras não, porque o ritmo delas é diferente. Sendo assim, os desempenhos vão variar. Ou seja, vai ter criança que está muito bem, criança que está na média e criança que está muito mal. E essa é uma realidade da nossa escola nos dias de hoje. Se a gente parar para olhar para a nossa classe, a gente sempre vai ver isso. Os alunos que estão muito além, que poderiam ir mais além, que poderiam avançar mais. Aqueles alunos que estão bem na média e os alunos que têm muita dificuldade. Sempre a gente tem esse panorama na educação. E ele fala que isso é resultado exatamente desse traçado de tempo, dessa unificação de tempo. Ou seja, todo mundo tem que se encaixar no mesmo período para alcançar os mesmos objetivos,
as mesmas habilidades, as mesmas competências. Cada pessoa tem esse mesmo tempo. E ele vai dizer o seguinte, ó, que uns vão bem, outros não, pois os alunos vão possuir sempre ritmos diferentes que não são respeitados. Quando a gente unifica esses tempos, a gente não está respeitando o tempo de todo mundo. E aí, caso a gente queira fazer o contrário, que seria unificar os desempenhos, ou seja, todo mundo ter um nível elevado, aí a gente teria que fazer o contrário, diversificar, então, o tempo. Então, vocês percebem o movimento que ele fala, que a escola está indo para um lado e os ciclos propõem outra coisa. Então, há de se diversificar o tempo de aprendizagem. Para isso, é preciso permitir que cada um avance a seu ritmo, usando o tempo que seja necessário. Então, aqui já entra um confronto muito importante que o autor vai trazer sobre a lógica da escola nos dias de hoje e aquilo que a gente vem buscando. Para ele, o que a gente está buscando é a unificação do desempenho, ou seja, fazer com que todos os nossos alunos aprendam e se desenvolvam em um nível elevado. É isso que as leis propõem: igualdade, equidade. Essa equidade é de aprendizagem e de desenvolvimento. Então, se a gente quer que todos aprendam na maior potencialidade possível, ou seja, que todos aprendam de forma elevada, para ele a gente precisa diversificar os tempos. E o que a escola tem feito hoje é exatamente o movimento contrário. A gente unifica os tempos e aí, com isso, a gente gera essa desigualdade de desempenhos. Alguns muito bem, outros muito mal. E aí é onde entra o X da questão. Por que os ciclos não funcionam como deveriam? Por que tem tanta gente que critica os ciclos? Claro que tem muitas outras questões envolvidas, mas para o autor uma das básicas é essa. É exatamente a gente não ter ido contra essa lógica escolar. Para que os ciclos funcionem, a gente precisa romper com essa lógica. E aí ampliar esses tempos, possibilitar que os ritmos diversos sejam respeitados. Então, aqui, gente, é um ponto-chave da obra. Então, eu vou fazer um asterisco aqui nessa frase, porque eu acho que essa frase resume bem o que a gente tem falado até agora e ajuda vocês a responder prova, tá? Na hora da questão de vocês lá, dá para interpretar bem. Então, esse aqui é um parágrafo bem importante. A progressão continuada, a ideia é reorganizar a escola juntando as séries, retirando da avaliação o poder de retenção intra-séries, ou seja, dentro desse período. Por exemplo, se eu tenho lá primeiro ano até o terceiro ano. Neste período, eu vou ter avaliações, mas as avaliações não vão ter o poder de reter alunos. Então, os alunos não vão ser retidos em nenhuma dessas séries, dentro de um ciclo. E vão introduzindo também inovações pedagógicas como forma de compensar as diferenças sociais em uma tentativa de permitir ritmos diferenciados em espaços maiores de tempo, pelo menos na teoria. Então, por que ele coloca pelo menos na teoria a progressão continuada seria isso? Porque na prática, como a gente enfrenta essa lógica que é completamente o oposto, a gente não consegue fazer isso. Então, isso é, na teoria, bem bonito, mas na prática não tem funcionado. Mas não é que a progressão continuada ou os ciclos são negativos. Não é isso. O problema é a lógica da escola, que ainda não foi alterada. E para que os ciclos e a progressão continuada funcionem, a gente precisa alterar essa lógica e entender que os tempos precisam ser respeitados, os ritmos de cada aluno, as ações precisam ser diversificadas. E aqui o autor põe um ponto bem importante, que são as diferenças sociais, que ele já destacou um pouquinho antes. Ele vai determinar, ele vai tratar através de estudos, né, que há comprovações que em áreas que os alunos, que os pais têm menor escolaridade, menores acessos, que os alunos não têm livros em casa, que não vêm os pais lendo, que tem uma vivência diversificada, né, diferente, e não tem tantos acessos, os alunos, consequentemente, dessa região também têm desempenhos menores em comparação com alunos que têm pais dentro do nível superior, ou que pais que leem, que compram livros, que fazem visitas a centros históricos, enfim. Se a gente fizer essa comparação, já há uma discrepância muito grande. É uma diferença social que acarreta no desenvolvimento ou no desenvolvimento inferior em comparação de grupos. E aí ele fala que a gente precisa enfrentar isso também na escola. Isso também é uma questão que a gente precisa enfrentar. E os projetos de políticas públicas precisam andar em paralelo com a educação. Então, a gente nunca vai ter uma educação de qualidade equitativa, como a gente espera, se a gente não trabalhar em cima de questões também sociais.
se as pessoas não passarem a ter mais ascensão social, a gente dificilmente vai conseguir essa escola equitativa. É uma relação direta entre essas duas questões, tá? Seguindo mais um pouquinho, ele vai falar um pouquinho sobre a diferença entre a progressão continuada e a promoção automática, que é uma coisa que as pessoas confundem muito. Então, fala de progressão continuada, as pessoas pensam que é a tal da promoção automática, que o aluno só vai passando, sem aprender nada. Então, geralmente, quando você fala, progressão continuada, sempre vai ter alguém falando, é aquilo lá, né, que o aluno vai passando sem aprender. Essa é a promoção automática. O que é automático? É algo mecânico, é um processo mecânico, não importa as variáveis. O aluno terminou o período, ele tá na idade, ele avança. Ele terminou, ele avança. Então, isso é promoção automática, eu não me importo com a aprendizagem. A ideia da progressão continuada não é essa. A ideia da promoção continuada é trabalhar paralelamente dentro desse período escolar com a recuperação, com a melhoria do desempenho, mas é trabalhar com o objetivo de desenvolver, sim, o aluno. Então, vamos ver. Então, a primeira, ela tem aí, contempla o aspecto pedagógico, então a preocupação com o desenvolvimento desse aluno. E aí a crença também que todo mundo é capaz de aprender. E a criança avança em seu percurso escolar em razão de ter se apropriado. Então, o avanço que a promoção continuada promove é nesse sentido de que a criança teve o tempo respeitado para aprender e ela se apropriou, ela aprendeu, por isso ela avançou. A segunda, então, que é a promoção automática, não tem esse tipo de preocupação. A criança ela vai permanecer na unidade escolar independente dos progressos terem sido alcançados ou não. Então, não se importa muito com esse fator. Então, o que a gente busca é isso aqui, a progressão continuada, e não a progressão automática, tá? A promoção automática. E aí, historicamente, o autor vai dizer que houve um distanciamento da escola em relação à vida. Isto foi ditado por uma necessidade ligada à formação social capitalista, a qual necessitou de uma escola que preparasse rapidamente uma série de recursos humanos para alimentar a produção de forma hierarquizada e fragmentada. Qual é a reflexão que o autor deixa aqui pra gente? Que em determinado momento histórico, a nossa sociedade, que é capitalista, precisou de mão de obra, precisou de pessoas para trabalhar. E essa necessidade, ela foi muito rápida. Então, exigiu que a escola... Vamos pensar. A gente vive numa sociedade capitalista. Essa sociedade capitalista precisou que a instituição escolar, que é uma instituição também social, se adequasse a essas necessidades capitalistas e formasse pessoas de forma acelerada o mais rápido possível. É como se o capitalismo dissesse, preciso de mão de obra, preciso de pessoas para rodar a economia, preciso de trabalho. Então, formem rápido essas pessoas. E aí o autor ele vai dizer, olha, nesse momento histórico, que essa necessidade foi muito gritante, a gente teve uma inversão na engrenagem escolar. Então, antes disso acontecer, a escola, primeiro, ela era muito elitizada, então nem todo mundo tinha acesso à escola. Isso era um grande problema. E aí, poucas pessoas acessavam, mas as pessoas que acessavam tinham uma questão envolvida dentro da educação, que era o desenvolvimento de fato integral da pessoa, uma relação com a vida. Então, a aprendizagem da pessoa nesse momento não era desprendida da vida, mas tinha ligação direta com a vida em sociedade. Então, tudo aquilo que a pessoa precisava para integrar bem a sociedade, ela era atendida dentro dessa necessidade, dentro dessa demanda. Quando a gente virou essa chave e o capitalismo precisou da mão de obra o mais rápido possível de recursos humanos, a gente teve um boom no acesso às escolas, então até as pessoas que não tinham acesso antes passaram a acessar, que é o que a gente vivencia hoje, todo mundo tem direito à educação, então todos acessam, independente de qualquer coisa, todo mundo tem direito à educação. No entanto, essa relação que é extremamente importante, que é a aprendizagem atrelada à vida, ela passou a não existir mais. E aí o que a gente passou a ter aprendizagens dentro da escola que atendessem essas demandas capitalistas, mas não necessariamente necessidades da vida. E aí é onde entra aquela questão que a gente ouve muito, que o autor vai dizer, olha, muitos de nós, professores, já ouvimos do nosso aluno, por que, professor, que eu preciso aprender isso? E muitas vezes nós não sabemos explicar para o nosso aluno por quê. Por quê? Porque aquela aprendizagem não está tendo relação com a vida e não faz sentido. E aí é onde entra o problema que a gente enfrenta grande na educação.
É essa necessidade que foi um fator capitalista que distorceu essa realidade, esse atendimento da realidade. E aí a gente vive dentro desse ciclo até hoje e a gente não tá conseguindo sair dele, tá? Tal necessidade, então, gerou essa escola de hoje, que é uma escola que é dividida por disciplinas, distribuída por anos, que controla a velocidade de aprendizagem. Então, se o aluno tá muito avançado, a gente vai segurar. Se o aluno tá muito atrasado, a gente tenta acelerar. Por quê? Porque tem uma velocidade ideal. É dividido por determinado tempo, tem processos pontuais de verificação, que são as avaliações, né? Quem domina, avança, e quem não aprende, repete o ano ou até sai da escola. Tem o sistema de avaliação classificatória. Enfim, essa escola que a gente conhece hoje foi estruturada através disso. Não foi, então, o professor que criou essa lógica. Ela faz parte, essa lógica, da própria gênese da escola. Então, a criação da escola se deu através dessa forma, né? Entretanto, quando há falhas, então, quando há fracasso escolar, quando o aluno não aprende, a culpa é de quem? Do professor ou do próprio aluno. E não nessa lógica oculta. Então, o que o autor está dizendo é que o problema da educação hoje é essa lógica. Essa lógica ela não funciona mais nos dias de hoje. A gente precisa passar a preparar as pessoas, sim, para se desenvolverem integralmente para a vida delas. E não mais para esse atendimento de capitalista, né? Só que a gente continua nessa lógica que é oculta. Por que ela é oculta? Porque ela não é clara. A gente não vê ela de forma muito óbvia. Mas se a gente analisa as entrelinhas, de acordo com a autora, a gente vai visualizar essa lógica, sim, acontecendo. Por exemplo, quando a gente privilegia no currículo matemática e português. A gente está privilegiando um determinado tipo de conteúdo como se aquele fosse o mais privilegiado para a sociedade. E não é. A gente precisa de outros tipos de conhecimento também. Então, ele vai mostrando que essa lógica ela existe, mas quando há fracasso, quando o aluno não vai bem, quando ele não avança, o problema nunca é dessa lógica. É sempre o professor que foi incompetente, ou o próprio aluno que foi desinteressado, ou a família que não auxiliou do jeito que deveria, mas nunca dessa lógica. E aí ele vai mostrar pra gente que a gente precisa começar a olhar para essa lógica e tentar romper com ela, porque senão o fracasso vai continuar acontecendo, tá? Então, a forma escola, né, a forma que a gente tem de escola, portanto, ela não é ingênua, ela não é neutra e ela não é equalizadora, apesar da gente querer que seja. É uma perspectiva, mas ela não é. Ela é modulada por fatores que ocorrem fora dela e que disputam a definição de seus espaços e tempos. O que ele quer dizer com isso, gente, é que por fora da escola há uma grande influência de como a escola vai ser. As políticas públicas, elas são muito formadas dentro dessa perspectiva. Há pessoas envolvidas que têm interesse de como a escola vai se formular. E a partir disso, ela acontece ou não. Então, há interesses ocultos que a gente precisa começar a mostrar para que a gente possa romper com essa lógica que atrapalha o desenvolvimento dos nossos alunos. Então, é uma lógica constituída que reage à mudança da função social da escola, que é excludente e seletiva. Então, apesar de, na teoria, a gente dizer que a função da escola ela é uma função de desenvolvimento equitativo de todos os alunos, de desenvolver e aprender, isso não acontece na forma real. E na forma real, a gente vive uma educação que é, sim, excludente e que é seletiva. Na base. Quando a gente faz, por exemplo, a avaliação classificatória, a gente já está na base determinando que é seletivo, tá? E a gente tende a querer mudar isso, mas sempre há uma reação a essa tentativa, tá? Então, daí as dificuldades da progressão continuada e dos ciclos se instituírem e alterarem a regra do jogo da escola. Então, por que a progressão continuada não funciona tão bem? Por que os ciclos não funcionam tão bem? Porque a gente tem uma lógica e a gente está com dificuldade de romper com essa lógica. Então, o autor, ele vê no ciclo e também um processo de longo e necessário para a resistência dos professores, alunos e pais a essa lógica excludente, seletiva e de submissão à escola. Então, para ele, mesmo que o ciclo tenha grandes problemas, que a gente ainda não consiga fazer com que eles funcionem da forma que deveriam, eles são o caminho que a gente tem para romper com essa lógica. Então, a forma que a gente tem de resistir a essa lógica escolar é através dos ciclos, tá? Então, para ele, o ciclo é o grande salvador da pátria nesse momento, tá? Então, a escola eficaz seria aquela que, além de ensinar conteúdo, que é o que a gente vem fazendo, ela prepara o estudante cidadão para a autonomia e para a auto-organização, para a intervenção na sociedade.
Isso aqui, gente, a gente vê muito na LDB, desculpa, na BNCC, né? Essa questão da autonomia, do desenvolvimento do cidadão por completo. E a gente vê em várias outras legislações também falando sobre o desenvolvimento integral, completo. Mas o que o autor reflete aqui é que isso tudo tem ficado muito na teoria, mas na prática mesmo que a gente é cobrado é de conteúdos. E esses conteúdos nem sempre estão ligados a essa vida em sociedade. E o que a gente precisa é buscar que esteja, para assim buscar o desenvolvimento completo desse nosso aluno, tá? Essa aula tá ficando um pouco grande, então eu vou fazer uma pausa. Esse capítulo era um pouco maior mesmo, que ele tem mais conceitos. E aí, como vocês já têm esses conceitos bem elaborados, na próxima aula a gente vai falar sobre avaliação, políticas públicas, e aí fica um pouco mais tranquilo, porque vocês já pegaram os conceitos principais, tá? Então, até daqui a pouco.